A graça e a paz a todos os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. E eu fico muito feliz, porque a gente está aqui no 7º estudo, e os irmãos que têm nos acompanhado tanto tempo. Espero que o Senhor possa me capacitar neste momento, que Ele possa me dar sabedoria para me passar o ensino de forma adequada para os irmãos, de forma que seja útil para cada um de nós, que não possa ficar só na nossa mente, só no intelectual, A gente possa pegar esse aprendizado, inserir no nosso dia a dia, então fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Irmãos, então, eu queria recapitular para os irmãos o que a gente falou nos dois últimos estudos. Nós falamos sobre o arrebatamento e sobre as ressurreições. Os irmãos que estavam aqui lembram que a gente falou sobre isso? Eu quero fazer a tarefa difícil, Mas Joaquim às vezes vai conseguir responder alguma dessas. Vou fazer 3 perguntinhas para a gente ver se a gente decorou ou gravou alguma coisinha dessas aulas. A primeira pergunta é: quantas modalidades de ressurreição existem? Isso, vamos recapitular. Então, na verdade, só existem 2 modalidades, dois tipos de ressurreição. O primeiro tipo é aquelas pessoas que vão ressuscitar para a vida eterna. O segundo tipo é aquelas que vão ressuscitar para a condenação eterna. São 2 tipos. Só que a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, ela acontece em 4 etapas. São elas: Cristo, as primícias; depois é os santos da igreja, aquelas pessoas que vão ser ressuscitadas no arrebatamento; depois vai ser as 2 testemunhas no meio da grande tribulação; e depois aqueles que vão ressuscitar no final da grande tribulação. Então são 2 modalidades, e a primeira modalidade são 4 etapas para a ressurreição. A outra ressurreição, aqueles que vão ser ressuscitados para serem condenados, esses vão ressuscitar no evento só, que é lá no finalzinho, lá antes do juízo do trono branco, ou juízo final, certo? Isso aí a gente abordou no estudo passado, no 6º estudo. No 5º estudo a gente falou sobre o arrebatamento. E eu pergunto para vocês, quais são aquelas 3 principais linhas de interpretação quando a gente fala sobre o arrebatamento? Vocês lembram? Pré, meso e pós, muito bem, Pré-tribulacionismo, os que acreditam que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação; o meso-tribulacionista, ou seja, no meio da grande tribulação; e o pós, que é depois da grande tribulação, certo? Então, isso aí que a gente falou mais ou menos nos 2 últimos estudos, E para quem estiver nos acompanhando pelo vídeo, pode também procurar aí no canal do YouTube, que vai encontrar esses 2 últimos estudos nossos, certo? Então, irmãos, desta vez nós vamos falar sobre a grande tribulação, o tema de hoje, certo? Mas tendo em vista que o tema é muito vasto, tem muitas coisas, a gente vai ter que focar em algumas outras. Escolher o que a gente vai aprofundar hoje, que a gente vai explicar hoje. Então, a gente vai focar em 5 coisas quando a gente fala da grande tribulação. A primeira coisa, nós vamos saber quais são os principais objetivos desse período de tempo. Depois, a gente vai falar sobre os juízos da grande tribulação, ou seja, os selos, trombetas e taças. O terceiro, a gente vai falar sobre os 144.000 selados. Depois vamos falar sobre as 2 testemunhas e, por fim, a mulher vestida do sol. Vai ser as 5 coisas que a gente vai estar focando hoje. E outra coisa que eu queria ressaltar é que os irmãos possam estar participando, porque quem pergunta é porque está interessado. Vocês concordam comigo? Então os irmãos podem perguntar, não existe pergunta boba. Se eu não souber responder, a gente vai buscar o conhecimento para posteriormente vir a responder, se houver resposta para essa pergunta. Então fiquem à vontade, eu quero muito que todo mundo participe, Os últimos estudos foram muito bons, Alexandre? O pessoal perguntou bastante, e isso é maravilhoso, gratificante para mim também. Então, irmãos, eu queria responder 4 perguntas que são básicas quando a gente fala sobre a grande tribulação. A primeira pergunta é: o que seria
essa grande tribulação? E a resposta é que a grande tribulação é um período de tempo futuro que o juízo de Deus será derramado sobre a terra. A segunda pergunta é: quando começa esse juízo? Quando começa esse período de tempo? Biblicamente falando, vai dar início essa grande tribulação quando for firmado o acordo de paz entre o príncipe com P minúsculo lá de Daniel 9, ou seja, o anticristo, quando ele firmar um acordo de paz com o povo judeu. Aí vai dar um início a esse período de grande tribulação. E é lógico, um pouquinho antes desse início vai acontecer o quê? O arrebatamento, em nossa linha de interpretação pré-tribulacionista. Então nós cremos que nós vamos ser arrebatados a qualquer momento, não tem sinais, pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 10 horas, pode acontecer daqui a 2 dias, pode acontecer daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, a gente não sabe. O que a Bíblia deixou para nós é que a gente ficasse preparado a qualquer momento. Paulo estava preparado para ser arrebatado, Pedro estava preparado para ser arrebatado, e essa é a ordenança para nós, é a vigilância. A Bíblia nos exorta a ficarmos vigilantes, porque a qualquer momento pode vir o nosso Senhor nos buscar, certo? Então, acontecendo o arrebatamento, os crentes sobem, aqueles que fazem parte da igreja, certo? Cristiano, você consegue definir para mim o que é igreja nesse contexto? Difícil, hein? Isso, quando a gente fala que a igreja do Senhor vai subir, a noiva, o que é igreja? Mas somos nós quem? A casa de oração? Nós aqui, a igreja, somos corpo da igreja. Isso. A igreja são todos aqueles que foram remidos, aqueles que se converteram verdadeiramente, aqueles que foram salvos, lavados, aqueles que tiveram o selo do Espírito Santo. E eles não estão só na casa de oração, estão na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, em qualquer denominação. Não é uma igreja local, uma placa denominacional que salva, mas é o sangue do nosso Cristo, né? Então, todos aqueles que estiverem preparados, que estiverem convertidos, aqueles que estiverem com o Espírito Santo nesse dia do arrebatamento, vão subir. E na terra vai ficar aqueles que são ímpios, aqueles que não se converteram antes. E aí se inicia, então, a grande tribulação. Arrebatamento, aí um pouquinho de tempo, a gente não sabe se dura 1 mês até o início da grande tribulação em si, né? Mas vai se levantar alguém, o anticristo, e ele vai assinar o acordo de paz. Né? Isso está em Daniel 9, certo? E quando ele iniciar esse acordo de paz, então se inicia a contagem da grande tribulação, certo? Então essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta sobre a grande tribulação é: quanto tempo que vai durar esse período de aflição? E qual é a resposta? 7 anos. Nós podemos ver isso, né? A gente pode subdividir esses 7 anos em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E a gente encontra isso em Daniel, capítulo 9, nas 70 semanas, certo? E nós encontramos isso também no livro de Apocalipse, quando ele cita 1260 dias, 42 meses. Isso aí tudo se refere a 3 anos e meio. E somando isso aí, 3 anos e meio com 3 anos e meio, nós temos 7 anos, certo? Então, o período de tempo que vai durar essa ira, o tempo que vai durar essa grande tribulação, 7 anos. Se inicia com o firmamento de acordo de paz do anticristo. E será que essa grande tribulação vai ser em todo o mundo, ou vai ser só no Brasil, ou só lá em Israel? O que vocês acham? Em todo o mundo, né? Vai ser sobre todo o globo terrestre. Isso a gente comprova em algumas passagens bíblicas, como por exemplo em Apocalipse 3, verso 10, quando Jesus ele faz a promessa àquela igreja, ele fala assim: porque deste atenção à minha exortação, eu te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Estão vendo aí? A tribulação que vai vir sobre o mundo todo. Então não vai ser só no local. Vai estar acontecendo no Brasil, na China, em Israel, nos Estados Unidos, em qualquer parte do globo. Certo? Então a gente aí já começa a ter uma base sobre a grande tribulação. Então a grande tribulação é um período de tempo futuro
aonde a ira de Deus será derramada sobre a terra. Esse período ele tem 7 anos de duração, né? Já está descrito isso na Bíblia, e ele se inicia após o arrebatamento e começa a contagem dos 7 anos após o acordo de paz, que a gente não tem a noção do tempo desse lapso entre o arrebatamento e o firmamento desse acordo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para que isso aconteça, certo? Então, basicamente, respostas rápidas e simples, é isso que é a grande tribulação. Então a gente vai falar sobre os objetivos desse período. Por quê? Será que Deus vai derramar sua ira sobre a terra? Porque é necessário que esse período de tempo aconteça, esse período de angústia, de aflição, de ira. Por que Deus já deixou isso descrito para que a gente soubesse desse período, né? E o primeiro propósito para isso é a purificação de Israel. É o primeiro propósito. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre esse período de tempo de aflição, que vai falar sobre essa angústia, ele cita Israel no meio, colocando algo no sentido que isso antecede uma renovação geral de Israel. Então o que acontece? Hoje, o povo israelita, como nação, a maioria estão endurecidos. A Bíblia mesmo falou isso, né? Que eles estão endurecidos. Mas vai chegar um momento que esse endurecimento ele vai ser quebrado. E que momento é esse? No período da grande tribulação, certo? Então, um dos propósitos para isso, para a grande tribulação acontecer, é a renovação, é a purificação do povo de Israel. Não é segunda chance, né? Porque a gente fala que enquanto há vida tem chance, né? Então, às vezes até alguém pergunta assim: se eu não se converter hoje, acontecer da igreja ser arrebatada e eu estiver vivo aqui na grande tribulação, o que eu faço? Não vai ter segunda chance? Na verdade, a pessoa tendo vida sempre tem segunda chance, né? Mas eu acho que ninguém deveria testar, né? Porque Mas nessa grande tribulação existe a possibilidade da pessoa se redimir. Sim, e a gente vê isso em Apocalipse 7, que fala que João viu uma grande multidão que foi morta dentro desse período. Elas estão salvas, né? E é respondido para João que vieram de uma grande tribulação, certo? Então, dentro do período da grande tribulação, ainda vai ter chance de pessoas serem salvas. E a Bíblia afirma que muitos serão salvos nesses dias. Mas, como a gente disse, não paga para ver, não, né? Eu acho que não deveria pagar para ver. Então, irmãos, é isso que a gente está tentando abordar. E a gente vai utilizar agora do mapa, que a gente já vem falando, usando ele como ferramenta, para a gente ter um contato visual com essas coisas, né? Porque realmente o assunto sobre o futuro, o assunto sobre a escatologia, ela é difícil. Mas se a gente tem uma referência visual igual essa, facilita um pouco. Não facilita? Facilita, né? Então aqui, ó, Paulo, vê se está funcionando aí o mouse. Tá. Então, se vocês analisarem, observarem aqui no mapa, a gente pode ver aqui ilustrado o período da grande tribulação. Está escrito aqui, né? A grande tribulação, certo? Os irmãos estão conseguindo enxergar? O som está saindo bem? Está todo mundo escutando tranquilo? Certo? Eu não estou usando o microfone por causa do meu, que senão dá eco no vídeo, né? Então aqui a gente tem ilustrado o período da grande tribulação, nesse círculo. Aqui nós temos o momento que nós estamos hoje, ou seja, a dispensação da graça, certo? Coloquei aqui várias informações que a gente já viu em outros estudos. Coloquei aqui o rápido, ou seja, o arrebatamento, e logo depois disso nós vemos aqui o acordo, que eu coloquei até referência de Daniel 9, 27, né, que é onde vai falar desse acordo de paz, né? E esse acordo durará por uma semana profética. Uma semana profética são 7 anos. A gente não explorou aqui as 70 semanas de Daniel, mas isso fica bem claro quando a gente entende, né, as 70 semanas. Ainda falta uma semana para acontecer, né? E uma semana que falta para acontecer, essa semana sendo profética, ela tem 7 anos. Então tudo vai bater ali na grande tribulação, né? Na metade dessa semana, é dito lá em Daniel que esse príncipe ou o anticristo que a gente conhece, ele quebra essa aliança.
Ele quebra esse acordo de paz. Então acontece mais ou menos assim. Hoje, Israel não tem lá o templo, certo? O templo foi destruído no ano 70, então aí quase 2000 anos sem o templo lá no monte do templo, né? Hoje o que tem lá é uma mesquita, certo? Tem lá é o Domo da Rocha, você tem a mesquita lá de Al-Aqsa também. Então hoje o povo de Israel não consegue adorar o Senhor no templo, mas é dito que esse templo será reconstruído. Nós entendemos isso. E dá a entender que esse templo ele só consegue ser reconstruído quando houver um acordo entre o lado muçulmano e o lado judeu. Ó, meu amigo, vocês podem aí construir o templo, né? Tudo dá indício que o local onde ficava o templo mesmo não é o local onde está o Domo da Rocha, então é possível ter o Domo da Rocha e o templo lá naquele local, certo? E isso será um grande slogan para a paz, né? Afinal, aquele local está sendo disputado por guerra há 2000 anos. O pessoal é o local que é mais disputado, certo? Então, se o anticristo consegue firmar um acordo de paz e fazer que aquele templo lá seja reconstruído, então isso é um ótimo slogan para o proclamador da paz. Vocês não acham isso? Então, por isso que muitos vão olhar para esse anticristo e vão entender que esse anticristo é quem? Que ele é o próprio Cristo, porque ele trouxe a paz que Jesus não trouxe. Porque Jesus, ele não trouxe a paz na sua primeira vinda. Na verdade, o pessoal ainda continuou se matando, continuaram havendo guerras. É claro que no sentido espiritual, ele trouxe a paz para o nosso coração. Mas o que era prometido no Antigo Testamento é que ele trouxesse realmente uma paz nacional. E fala até que ninguém mais conheceria guerra. E Jesus não cumpriu isso na primeira vinda. Ele vai cumprir quando? Na segunda vinda, certo? Então esse anticristo, esse personagem político, ele antecede Cristo e por muitos sinais e esse acordo, tudo vai dar a entender às pessoas que vão estar ali que realmente o anticristo, ele é um Messias prometido. Então dá a entender que nesse momento que é afirmado o acordo de paz, e o povo de Israel já tem tudo pronto hoje para construir esse templo, né? Coisas de 3 dias, uma semana eles conseguem levantar, porque está tudo pronto, né? Todas as vestes sacerdotais, utensílios de ouro, está até exposto lá a menorá lá em uma praça, né? É muito ouro, então está tudo pronto, né? Está até sendo criadas já as novilhas que vão ser usadas para purificar o templo. Então está tudo pronto para que isso aconteça. Se hoje aconteceu o arrebatamento, e se esse acordo de paz for assinado daqui a uma semana, rapidinho eles conseguem levantar esse templo lá novamente. Então, quer dizer o quê? Está tudo pronto. O palco está preparado para que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, dê esse início da grande tribulação, né? E a gente olhando aqui no mapa, né? Olhando esse início aqui, nós vamos começar a enxergar o início dessa grande tribulação e todas essas figuras que estão aqui dos cavalos, esses demônios aqui, João, o anjo, as duas testemunhas, todas essas imagens que estão aqui ilustradas estão no livro de Apocalipse, né? De lá que a gente ilustrou isso tudo aqui. Então, o primeiro objetivo da grande tribulação é a purificação do povo de Israel. Muito bem. Guilherme, qual passagem você poderia me mostrar para falar sobre isso? Eu posso falar sobre Zacarias. Posso apresentar essa passagem. Zacarias, no capítulo 13, verso de 8 a 9, ele diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o fogo. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Então aqui eu entendo que se trata falando sobre o povo de Israel, e fala que 2/3 deles irão morrer. Hoje nós temos mais ou menos 15 milhões de judeus espalhados pelo mundo. Então, se o arrebatamento acontece hoje, tem ainda 15 milhões de judeus aqui. E por esse entendimento aqui, nós entendemos que 2/3 irão morrer, ou seja, 10 milhões de judeus morrem
no período da grande tribulação, a maior parte deles realmente não vão se converter, mas o Senhor sempre vai falando de um remanescente. Esse remanescente, esses 5 milhões, por essa conta aqui, esses vão se converter verdadeiramente. Esses vão clamar a Deus nesse período de tribulação. E quando eles clamarem ao Senhor, então o Senhor volta, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, vocês que apedrejam, que matam os profetas, quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram, Jerusalém. Eu vim até vocês, o seu rei, o Messias, e vocês me crucificaram. Vocês estão querendo me matar, vocês não me aceitaram. Então, Jerusalém, eu falo para vocês, israelitas, vocês não me verão mais. Vocês vão ter seu coração endurecido para que não me reconheçam, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Ele coloca um prazo para esse endurecimento. E a gente cruza isso com Romanos 9, Romanos 11, e a gente vai ter um entendimento completo que quando iniciar a grande tribulação, o povo do Senhor, Israel, passar por esse sofrimento, no finalzinho, quando estiver no ápice do sofrimento para eles, eles vão clamar. Vai ser derramado sobre ele o espírito de súplica. Está lá em Zacarias 12, né? Então é nesse momento que o Senhor volta colocando fim nesse período da grande tribulação. Então, o primeiro objetivo da grande tribulação é A purificação do povo de Israel. isso aí, muito bem, primeiro objetivo. O segundo propósito da grande tribulação é trazer o juízo para as pessoas ímpias, né? A gente pode ver isso, ler uma passagem rapidamente, os irmãos não precisam abrir, né? Eu vou ler rapidamente, só fiquem atentos a essa passagem. Olha o que fala em Isaías 13, versos 9 e 11. Fala assim, ó: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Está vendo? Falando sobre os ímpios, né? Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, dos atrevidosos, aqui eu coloquei errado aqui, eu escrevi errado, né? Vai fazer cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Então, tá vendo o que ele vem falando aqui? Ele vai trazer o juízo sobre os ímpios, porque os crentes da igreja já não estão na terra, já foram arrebatados. Então, esse pessoal, esses ímpios, eles vão aceitar a marca da besta, né? E a marca da besta está relacionada com a adoração à besta. Guilherme, quem é a besta? A besta que sobe do mar é o anticristo, certo? Que a gente está falando. Aí tem uma segunda besta citada em Apocalipse 13, que é a besta que sobe da terra, que nós cremos ser o falso profeta. Tem até isso ilustrado aqui, ó. Tá vendo? A besta que sobe do mar, lá é descrito que ela tem ali 10 chifres, boca de leão, né, 7 cabeças, né, fala que ela sobe do mar, tem pata de urso, é uma mistura. Isso tudo tem a ver com Daniel, mas a gente não vai aprofundar nisso hoje, certo? Aí aqui a gente tem a besta que sobe da terra, fala que ela tinha 2 chifres como de cordeiro, né? Então esse falso profeta, ele vai levar adoração ao anticristo, certo? Esse falso profeta tem essa função. Ele levanta uma imagem, né, pede que todos adorem essa imagem. Quem não adorar, ó, morre, certo? Isso está lá em Apocalipse capítulo 13. Né? Então, irmãos, esses são os 2 objetivos da grande tribulação: purificar Israel e trazer juízo para os ímpios, certo? Os objetivos da grande tribulação ficou mais ou menos explicado? Então a gente vai avançar para a próxima etapa: os juízos da grande tribulação. Como que a Bíblia descreve esses juízos? A Bíblia mostra uma série de 7 acontecimentos. Uma série, 3 séries de 7 acontecimentos, 7 juízos. São elas os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Os juízos de Deus. Deus escolheu revelar assim. Aqui no mapa, para facilitar para a gente, eu coloquei cada uma delas aqui. Está vendo essa tarja verde aqui? Essas 3 tarjas verdes? Estão conseguindo enxergar aqui? As tarjas verdes? Vou dar o zoom aqui. A gente consegue identificar o que tem em cada selo, por exemplo. Coloquei a imagem aqui de Jesus, né? Um livro selado com 7 selos. Vai falar isso em Apocalipse 5.
No Apocalipse capítulo 6, fala que o Cordeiro vai desatando esses selos. Ali você fez a revelação de 7 selos, mas ali 26. Porque o sétimo está aqui, ó. Porque entre os 6 selos e o 7º selo, a gente tem o capítulo 7 de Apocalipse, que vai falar sobre 144 mil, eles estão separados, né? No capítulo 6, você encontra os 6 selos. Aí no capítulo 7 vai falar sobre 144 mil. Aí no capítulo 8 que vai falar sobre o último selo, que é o 7º selo, certo? Então por isso que aqui no mapa só tem 6 aqui, ó. Estão percebendo? Agora aqui já nas trombetas, por mais que a última trombeta também esteja separada, né, eu coloquei as 7 aqui, certo? E aqui nós temos as 7 taças. Até coloquei aqui uma imagem de um anjo segurando uma taça, certo? Então, irmãos, estão vendo que essas imagens é para facilitar a nossa compreensão, porque realmente é muito conteúdo, é muita informação, né? A gente já vem falando aqui há 7 estudos sobre esse assunto, né? E eu sei que vocês, a maioria aqui, ou alguns, vão sair com muitas dúvidas daqui, porque realmente é uma área assim, muito abrangente, certo? Então, por isso que eu preciso que os irmãos estejam participando com as perguntas, né? Como já estão muito bem fazendo isso, né? Então, nós temos aqui 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? 7 selos, 7 trombetas, coloquei um anjo tocando a trombeta, e 7 taças. Guilherme, o que é esse negócio de trombeta, selo, taça? O que é esse negócio aí? Isso aí é como a Bíblia descreveu os juízos de Deus. Você lembra que o grande tribulação é a ira de Deus caindo na terra? Então a Bíblia descreveu dessa forma. Então, por exemplo, no primeiro selo, o que está no primeiro selo? É o cavalo branco, que está com um arco, recebe uma coroa e sai vencendo para vencer. Isso é dito. Nós entendemos que esse cavalo branco é o anticristo. Ele dá início, é a ascensão dele. Ué, Guilherme, mas fala que ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo vai fazer isso? Vai fazer isso. Em Daniel 9, ou Daniel 7, fala que é dado a ele poder para lutar com os santos e os vencessem. Então, o anticristo, esse líder mundial, ele vai ter esse poder. O Senhor permitiu que ele tenha uma ascensão, né? Você pode ver a ascensão dele em Daniel, capítulo 11, verso de 21 até o final do capítulo 11 de Daniel. Você vai ver um pouquinho de detalhes sobre como é que foi a ascensão dele. Fala que ele é um cara enganador, ele subiu em um reino que não é ele que começou, aquele reino já estava pronto, né? Em Daniel 11 tem uns detalhes interessantes ali sobre esse anticristo, né? Então, o primeiro selo, nós temos o cavalo branco, certo? Se os irmãos quiserem depois baixar o mapa e dar uma pesquisada melhor, eu coloquei aqui as referências bíblicas, tá? Nada do que está aqui eu tirei da minha mente. Isso aqui só foi a ilustração de Apocalipse, certo? No segundo selo, a gente tem um cavalo vermelho, que representa a guerra, certo? No terceiro selo, nós temos o cavalo preto, representa a fome. No quarto selo, nós temos o cavalo amarelo, ou o mais certo seria um esverdeado, né? Se a gente entrar no grego, analisar a palavra que foi usada para amarelo ali, a gente entende que é um cavalo esverdeado, mas não vamos entrar nesse assunto aqui agora, né? E esse cavalo, o seu cavaleiro era a morte, e o que seguia ele era o Hades, que descreve lá, né? E isso mostra todos esses resultados da ascensão do anticristo, certo? O anticristo ele vem, vai continuar tendo paz, quer dizer, ele vai trazer o acordo de paz com Israel e os islãs, mas o mundo ainda vai continuar tendo guerra, certo? O que a guerra gera? Gera fome, né? E também vai gerar essa mortandade. Então, aqui no quarto selo, 1/4 da terra morre. Pode falar. Então, no período da administração do anticristo, o processo de paz é entre Israel e os muçulmanos. Isso, não é no globalizado. O planeta vai estar agindo os cavalos nos seus processos de fome, de guerra, de todo o processo. Em todo o planeta vai continuar tendo guerra. Inclusive, quando é implantado a marca da besta, nem todas as nações vão aceitar e vão lutar contra o anticristo. Isso é descrito em Daniel 9. Lá é tão preciso que fala que rumores, temores vão cair sobre esse líder, ele vai ficar aterrorizado por conta dessas guerras. Lá em Daniel 9, Daniel 11, né, que descreve isso.
Então, o anticristo não é que ele trouxe uma paz mundial. Quem vai trazer a paz completa é só Jesus. O anticristo não consegue fazer isso. Mas por isso que a gente fala que é uma falsa paz, né? Que ele sela esse acordo de paz, mas na verdade é ali entre os muçulmanos e os judeus, né? Dá indício que é sobre isso. Isso. Mas no restante, na África ou qualquer lugar, ainda vai estar acontecendo guerra. A gente vê isso pelos selos, certo? E a gente vai, até coloquei aqui embaixo, um pouquinho embaixo aqui, ó, tem ilustrações desses 4 cavalos, né? Os 4 primeiros selos, né? Coloquei aqui, tá vendo? Um cavalo branco com um arco que é descrito, a coroa, o cavalo vermelho com a grande espada. Aqui o 4º selo, que é o cavalo amarelo ou esverdeado, como falei, né? Seu cavaleiro se chamava Morte, o Hades o seguia, né? Aqui a gente tem um cavalo preto no 3º selo, então tem aqui também ilustrado. O 5º selo, irmão, a gente está passando rapidinho pelos selos e por esse juízo para a gente conseguir, né? Para a gente não ficar até meia-noite hoje, né? Porque realmente cada um dessas partes aqui tem um estudo em cima, né? Mas aqui no 4º selo, interessante ressaltar, é que 1/4 da terra já vai morrer. É descrito ali. Então você vê que muitas pessoas na terra vão estar morrendo. 1/4 da terra hoje deve ser muita gente. Eu nem cheguei a fazer a conta certa, mas tem 8 bilhões de pessoas, né? 1/4 seria 2 bilhões de mortos, né? Então você pode ver que ali nos selos já tem 1/4 da terra morrendo. Provavelmente sem salvação. Fala que foi dada autoridade a esse cavaleiro matar 1/4 da humanidade com espada, ou seja, degolados, né? Isso, a gente vai ver muito isso no Apocalipse, morte por degolação. Vai ser morte também por causa da fome e morte também por causa de animais selvagens. Lá cita no 4º selo, né? Morte por animais selvagens. Então você vê que o mundo vai estar num caos tremendo, né? E por isso que chama grande tribulação, né? Então aqui no 5º selo a gente já vê que pessoas salvas no período tribulacional, mártires que morreram desse período, pessoas que hoje são ímpias, não se converteram, vão ficar na terra na grande tribulação, só que nesse período elas já vão se converter e já ali elas vão morrer, porque muitas pessoas vão morrer, vão ser martirizadas, né? Então no 5º selo fala que João viu almas debaixo do altar. Essas almas elas estão clamando por vingança. Senhor, até quando vocês não vão vingar o nosso sangue que foi derramado na terra? Aí foi dado para elas uma roupagem de linho fino, né? Vai falar lá no 5º selo, e pediu para elas descansar um pouquinho ainda, porque falta mais pessoas, mais irmãos também a serem mortos por causa do nome do Senhor Jesus, né? Então muitas pessoas vão morrer aqui, até os que vão se converter nesse período, eles vão passar por essa dificuldade, vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser degolados, né? Então não pense você que a grande tribulação é um período fácil. Até para aqueles que vão se converter vai ter dificuldades, né? E muita tribulação, muita angústia, certo? Então aproveita a oportunidade. Hoje é o dia da salvação, não deixa para depois não. Não espere esse dia acontecer, né? Seja inteligente. Essa é uma exortação que a gente pode passar, né? No 6º selo tem um abalo global, fala de terremotos, o sol se torna escuro, a luz se torna como de sangue, estrelas caindo do céu, ilhas movendo do seu lugar, né? Aí vai ter a passagem dos ricos, de todo mundo escondendo nas fendas das rochas, falando assim, ó, Senhor, que essas rochas caem sobre nós, esconda o nosso rosto do rosto daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, né? Então no 6º selo a gente já tem esse relato. Aí nós vamos ter a 7ª trombeta, que é um silêncio de meia hora no céu, né? E na 7ª trombeta abre para 7 trombetas, né? Acabou os 7 selos, no 7º selo fala então que viu 7 anjos que vão trocar as 7 trombetas. Guilherme, então o que acontece nas trombetas? Nas trombetas o negócio vai piorando. Vai piorando, né? Quantas pessoas morreram lá no 4º selo? Só o começo. Quantas pessoas morreram aqui no 4º selo? 1/4 da terra. Agora aqui já nas trombetas, 1/3 da terra da humanidade morre. Mais 1/3. Isso, ó, tem 1/4. 1/4 é o quê? Se a gente pegar assim 8 bilhões, 1/4 de 8 bilhões é 2 bilhões. Então sobrou 6 bilhões. Aí desses 6 bilhões,
Mas um terço morre. Então você pode ver que é muita gente morrendo. É um período muito angustiante mesmo. Na primeira trombeta, fala que um terço da vegetação pega fogo. Um terço da vegetação pega fogo. Vai ser as maiores queimadas já vistas na face da terra. Estão preocupados aí, está queimando a Amazônia, mas um terço da terra, das árvores, vão ser queimadas. Então vai ser bastante fogo aí queimando. Aí já na segunda trombeta fala que o mar, um terço do mar vai morrer. Um terço dos seres marinhos, pode falar. Estudando aqui um exemplo, que eu acho que foi chamado o despertamento da cidade do pecado. E a cidade, 2 terços da cidade queimou. Lá tem muito sacrifício humano. Las Vegas. Isso, a gente já vê hoje parcialidades, amostra desse juízo. Teve recentemente, eu acho que Hollywood pegou fogo, Califórnia, não sei. Foi uma coisa assim terrível, Você vê as casas tudo destruídas. Então você imagina essa pequena amostra nesse período. Vai ser muito mais ampliado. O negócio vai ser feio, Eu creio que essas coisas estão acontecendo, são alertas de Deus. Isso. A gente vê que vai se intensificando, O juízo do Senhor vai se intensificando até chegar nesse ponto ápice da história, onde os juízos vão estar mais acesos, os juízos vão estar mais intensificados, Esse é o ápice da história. Aí aqui na segunda trombeta, a gente tem um terço do mar morre, um terço dos barcos são destruídos. Na terceira trombeta, um terço dos rios, da água doce, vão ser transformadas em absinto, algo amargo. Aí fala que as pessoas vão morrer por causa que vão estar envenenadas com essa água, Então um terço de toda a água doce vai se transformar em veneno, resumidamente. Então muitas pessoas vão morrer aí também, Agora na quarta trombeta já começa a falar de coisas mais catastróficas. Fala que foram feridos um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas. Um terço do dia parou de dar sua claridade e um terço da noite também. Isso vai falar lá na quarta trombeta. Tá lá, aqui, a referência está aqui, depois quem quiser dar uma pesquisada. Agora no quinto selo o negócio fica mais feio ainda, que fala de uma nuvem de gafanhotos que dá a entender, eu entendo, ser demônios soltos na terra, e foi falado assim com eles ainda, vocês não podem matar ninguém, é só atormentar. Olha só, foi dito para esses gafanhotos, Falam que o poder deles é porque eles têm uma cauda de escorpião e o tormento que eles vão causar é como de um escorpião quando pica alguém. Não sei o que acontece com a pessoa quando o escorpião pica ela, mas não deve ser coisa boa. Então, vai ser mais ou menos isso. E olha que interessante, é nessa quinta trombeta aqui que fala que as pessoas vão buscar a morte, mas a morte vai fugir delas. Elas vão tentar se matar, às vezes de tanta dor e aflição como está sentindo, mas não vão conseguir se matar, Então, eu acho muito interessante isso. É falado assim, vocês, é como se o anjo falasse porque fala que o anjo veio, abriu o poço do abismo, e desse poço do abismo saiu fumaça, e saiu esses demônios. E falaram com ele assim, vocês não podem danificar nada verde, não vai danificar a erva, não vai danificar a árvore, vocês não podem matar ninguém, mas vocês só vão atormentar por 5 meses, certo? Isso é dito ali na quinta trombeta, certo? Agora na sexta trombeta, um terço da humanidade morre, é descrito ali, certo? Esse aqui é a sexta trombeta. Fala que o anjo soltou os 4 demônios que estão presos no rio Eufrates, Aí fala de milhares. Isso, é lá na sexta trombeta, Fala que o anjo soltou esses 4 anjos que estão presos ali, porque eles já estão preparados para a hora, dia, ano e mês. Então o Senhor já preparou tudo, já está preparado. Isso não vem da parte de Satanás, vem da parte do Senhor. Está aparecendo um anjo, não é assim. Não é nesse tempo agora, vai ser. Não. Nós cremos que tudo isso aqui é futuro, irmãos. Não está acontecendo nada disso hoje. Isso, pode ser qualquer momento. Mas nós cremos, como salvos, que não vamos estar aqui nesse período. Nós vamos ser arrebatados, certo? Nós vamos estar assistindo de camarote lá do céu, certo? Então, irmãos, aqui na sétima trombeta
Tem um anúncio da vinda do Senhor, tem terremotos, tem granizo acontecendo, né? Aí depois disso nós temos a última série de 7, que são as 7 taças. Estão lá no capítulo 16 de Apocalipse, né? Ali o negócio ficou pior ainda, né? Piorou mais ainda. Porque vocês lembram que lá nas trombetas, apenas 1/3 do mar vira sangue. Mas aqui nas taças, por exemplo, na segunda taça, todo o mar vira sangue como de morto. Todo o mar, não é um pedacinho, é todo o mar. E não fala que é sangue desse vermelhinho, bonitinho, líquido, é sangue de morto, é um sangue coagulado, né? Todos os mares, o mar vai se transformar completamente em sangue. Aí ele fala até que todo o ser vivente da água vai morrer, peixe, acabou tudo. Todos eles vão morrer, certo? Então olha só como é que a ira de Deus está acontecendo através das pessoas se matando, de fome, através de peste, através dessas catástrofes naturais. Né? Isso tudo é ira de Deus, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, quando ele fala sobre esse tempo, ele fala assim, ó, é um tempo de grande tribulação, que nunca houve, nunca jamais haverá, certo? Ele fala isso lá. Isso aí foi muito pior. Isso que está acontecendo aqui é pior do que o dilúvio, que matou muitas pessoas afogadas, criança, mulher, galinha, papagaio, periquito, morreu um monte de gente afogada, né? E você pode ver que o juízo de Deus ele não vem só sobre os homens pecadores, ele vem sobre a natureza também. Esses animais têm alguma culpa de o ser humano ter pecado? Mas em Romanos 8 fala que a natureza está sujeita ao pecado não por elas mesmas, mas porque é quem a sujeitou. O ser humano, quando ele peca no jardim, ele não mancha só a sua linhagem, ele mancha a natureza toda. Então os animais que eram pacíficos um com o outro, os animais não se matavam no jardim, começaram a se matar. Um começou a comer o outro, certo? E nós vemos que isso vai retroceder quando chegar no milênio. Depois que passar a grande tribulação, o Senhor Jesus voltar, ele fazer o julgamento das nações, ele vai instaurar o seu reino, aí sim, o reino de paz, que a natureza vai voltar a ter paz novamente, o ser humano vai desfrutar de paz, que é aí que vai falar que o enxadão, ou seja, as armas, as espadas, as lanças, vão se transformar em enxadão, vai se transformar em foice, ou seja, ninguém mais vai conhecer a guerra, né, que é o período... Isso aí, né? Isaías vai falar que uma criança vai brincar com um filhote de leão, com a cobra, né? E não vai ser ferido, porque leão vai comer capim, o lobo vai pastar junto com o cordeiro, né? Isso é extraordinário, é algo que ainda vai acontecer nessa terra. Ela vai desfrutar dessa paz que ela deveria ter lá no jardim, né? Foi interrompido. É como se retrocedesse ao jardim do Éden. Continuação do jardim. Isso, né? Então, irmãos, vocês entenderam que os selos, trombetas e taças, elas são a descrição da ira de Deus? Entenderam isso? Então, tem alguns irmãos que eles vão pensar assim, ó, essas 3 coisas são cíclicas. Ou seja, quando aconteceu o primeiro selo, também já é a primeira trombeta e também já é a primeira taça. Então, eles dividem como se isso fosse cíclico. Só está mostrando esses mesmos juízos de ponto de vista diferente, certo? Alguns irmãos pensam assim, eu já penso de uma forma mais futurista, como se fosse uma progressão. Eu tenho algumas evidências que me mostram que isso é uma progressão, ou seja, primeiro tem os selos, que já é ruim, mas é mais brando, a gente vai ter as trombetas, que já é uma coisa mais pegada, e a gente vai ter o consumar da ira de Deus nas taças. Vai soltar tudo de uma vez, esses cavalos todos aí. Não, estou falando um ou 6 ali. Como é que vai ser essa? Então, a gente não sabe como é que vai ser o período de tempo para cada uma delas. Será que vai vir soltar tudo de uma vez? Não. Tudo de uma vez não. Vai acontecer todos dentro dos 7 anos. Mas a gente não sabe o tempo que vai demorar de um a outro. Né? Isso pode soltar tudo e largar os 7 anos aí. Mas dá a entender, irmãos, que essas taças aqui, elas só acontecem nos 3 anos e meio finais, enquanto os selos e as trombetas acontecem nos primeiros 3 anos e meio. É o que a gente consegue entender se a gente lê o Apocalipse assim, capítulo por capítulo, tentando entender que ele está passando a cronologia. A gente chega nesse entendimento. Então, irmãos, a gente vê que o negócio não é legal, o negócio é feio. E por isso que a gente fala e ressalta, não paga para ver,
Ah, eu vou esperar. Quando começar a cair esses negócios tudo mesmo, aí eu me converto, né? Será mesmo que você vai se converter? Porque a grande chance é que você seja enganado, porque o Senhor Jesus vai fazer que as pessoas sejam enganadas pelo anticristo e essas pessoas vão adorar o anticristo. Então, se você não se converte hoje e escolhe pagar para ver, a grande chance, 90%, vamos chutar assim, é que você não se converta e que você seja enganada. Certo? Nós vamos ter agora hoje o dia mais curto, ou seja, o dia que passou mais rápido. Em 2019, nós tivemos a Terra rosteando mais rápido e no final do ano concluído que nós vivemos 28 dias a menos. Assim, talvez a gente já esteja vendo a abreviação dos dias pré-anunciados. Então, a abreviação dos dias é um detalhe importante. Isso aparece lá em Mateus 24. Fala que se os dias não fossem abreviados, até os eleitos... Isso. O que a gente entende? Essa abreviação dos dias não acontece hoje. Hoje, por conta das coisas que a gente tem de afazeres, a gente percebe, a percepção nossa é que os dias passam rápido. Mas uma hora sempre foi uma hora, um dia sempre foi um dia, né? Na grande tribulação, quando fala que esses dias são abreviados, é porque esse período é curto, é 7 anos só. Você pode ver que a gente está há 2000 anos na dispensação da graça. Mas na grande tribulação é 7 anos. Isso não é curto? É um período de tempo muito curto, por isso que fala que esses dias são abreviados. Porque realmente, isso tudo aqui acontecendo, como é que vai ficar a população se durasse 1000 anos? Acabaria todo mundo, certo? Por isso que fala que os dias serão abreviados. Mas não é nesse sentido, eu não entendo dessa forma que, certo? Eu acho que ficou respondido, né? Mas é isso aí, irmãos, a gente vai crescendo, né, e aprendendo, certo? Então, irmãos, o interessante aqui, que eu queria ressaltar para os irmãos nesse juízo, é isso aqui, ó. Aqui na quarta taça, na quinta taça e na sétima taça, fala que depois que aqueles juízos aconteceram, o pessoal, em vez de adorar a Deus e glorificar a Deus, eles não se arrependem. Eles blasfemaram contra Deus. Você pode colocar para a gente, Paulo, só para a gente ver ali a quarta taça, né? A quarta taça está lá, a gente pode ver aqui a referência. Está em Apocalipse, capítulo 16, verso 8 a 9. Olha só o que fala ali na quarta taça, né? Um intenso calor. Apocalipse, capítulo 16, verso 8 e 9. Olha só, irmãos, presta atenção, isso aqui é importante. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O calor hoje não está bravo, mas nesse dia vai queimar. Não sei quanto vai chegar a esse grau, mas o negócio vai ficar feio. As pessoas vão se queimar por causa do sol, né? Olha o que acontece depois. Os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, nem se arrependeram para lhe darem glória. Então o perigo é esse aqui. O perigo é você pagar para ver e chegar nesse momento, você vai ficar tão enganado, porque a própria Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que o Senhor vai fazer que as pessoas sejam enganadas, vai dar um espírito de enganação a elas. Você seja tão enganado que mesmo vendo essas coisas acontecendo, o que você vai fazer? Não vai se arrepender e ainda vai blasfemar o nome do Senhor, né? Então não paga para ver, irmãos. O dia para se arrepender é hoje. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, né? Isaías 55 vai falar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Busquem o Senhor enquanto está perto. Hoje é o dia da salvação, irmão. Paulo fala isso. Não é amanhã, não é daqui a uma hora, é hoje. Se você ainda não está firmado na pessoa de Jesus Cristo, não creu com o seu coração, confessou com sua boca, não perca a oportunidade. Isso aqui vai vir num dia que a gente não sabe a hora. Pode vir daqui a pouco, pode vir daqui a uma semana, a gente não sabe. Então não perca tempo, irmãos.
Ah, Guilherme, mas vai estar longe, isso aqui está muito longe, não vai acontecer agora. Pode estar até longe, mas você sabe quanto tempo você vai durar? Às vezes você sai ali fora e você morre, desmaia, sei lá o que acontece. A gente sabe, o tempo da nossa vida não está em nossas mãos. Então por isso que a Bíblia fala, e eu repito, eu sempre falo isso. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E a gente fica pensando aí, né, nos nossos, né? Um dia teve uma oportunidade de ter na casa do Senhor e se amassou. É triste, né? Existem aqueles que um dia nunca tiveram, né? Isso. Como se fosse um livro em branco, né? Mas existem aqueles que um dia teve. Eles foram convencidos e não convertidos verdadeiramente, né? Na casa do Senhor, conhecem a verdade e eu acredito o seguinte, vai ser melhor do Deus para eles. Vai. Para saber que um dia eles estiveram, em que fica assim, mas uma hora que existem pessoas, como uma reportagem hoje, uma pastora, ela como É terrível, né? Mas a gente tem que fazer força, irmãos, para levar esse evangelho da salvação às pessoas. Para quanto mais o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, fala a Bíblia, né? Isso é triste, porque a pessoa, o pior não é só sofrer isso tudo. Pode voltar lá, Paulo. O pior não é só sofrer calor intenso, beber água envenenada, sofrer atormento por demônios. Isso aí não é o pior. O pior é o que vem depois disso. Quando a pessoa será condenada. Aí é uma eternidade no lago de fogo, onde é dito que o fogo não se apaga e o bicho não morre, é uma corrupção eterna. Esse é o pior. O pior não é a grande tribulação. Seria muito bom para o ímpio se fosse só esse sofrimento, porque o pior vem depois dessa grande tribulação para ele. Vai ser uma morte, se ele não morreu por nenhum desses flagelos, ele vai morrer pela palavra do Senhor quando ele vir, porque fala que da sua boca, a sua palavra ferirá, matará as pessoas. O sangue delas vão respingar nas vestes de Cristo. Fala a Bíblia em Apocalipse 19 e fala em Isaías 63. Quem é este que vem de vós, com suas vestes salpicadas de sangue? Fala assim, eu sou o que pisei no lagar da ira do Senhor, Jesus falando lá. Então vai ser um momento terrível. Vai ser um momento que eles não aceitaram Cristo como cordeiro, Cristo como servo, e vão sofrer na mão de um Cristo vingador, um Cristo juiz, que veio para condenar o pecado. Irmãos, é triste esse cenário, mas é uma realidade que a Bíblia já nos descreve. E eu creio que isso é verdade, certo? Então, irmãos, esses são as taças, trombetas e os selos. Aí, a próxima etapa que eu queria passar para vocês, tem que até ver a hora aí, né? Eu não sei que hora é. 15 para as 9. Então, a gente vai tentar concluir isso, né? Senão nós vai ficar aqui até tarde, né? Então, irmãos, a gente falou sobre os objetivos da grande tribulação, sobre o juízo da grande tribulação. Eu queria brevemente falar sobre os 144 mil. Por quê? Se a gente vê que entre o sexto selo e o sétimo selo, fala que todo o juízo da terra foi parado, porque o anjo deveria selar a testa, selar 144 mil israelitas, né? Ainda cita que é 12 mil de cada tribo, certo? Então esses 144 mil selados, fala a Bíblia que eles são pessoas que não se macularam, são virgens, não se mancharam com mulheres, fala que não foi encontrado engano na boca deles. Eles estão sendo separados, selados para uma missão específica, que é pregar o evangelho durante esse período. Porque a gente viu ali que pessoas vão estar sendo salvas. Mas como é que vai estar sendo salvo se a igreja não está aqui? Quem que vai pregar o evangelho? Vai ser através desses 144 mil. Então nós acreditamos que são judeus que estão espalhados no mundo todo, já conheceram a cultura dessas pessoas, a língua dessas pessoas, e quando começar a grande tribulação, eles vão ser os primeiros a serem salvos. Vai ser praticamente como aconteceu com Paulo. Você lembra como aconteceu com Paulo? Apareceu o Senhor Jesus numa visão, né? Se um Paulo fez aquilo tudo naquela época, né? O que 144 mil Paulos não podem fazer? Então vai ser a maior comissão missionária. Aí que você liga lá com Mateus 24, que fala que o evangelho do reino será pregado no mundo todo, então virá o fim. Quem que vai pregar esse evangelho do reino? Os 144 mil no mundo todo. Enquanto isso, em Israel vai ter outras duas pessoas, as duas testemunhas, que vão pregar dentro de Israel. Então nós temos as duas testemunhas em Israel e os 144 mil no resto do mundo. Rapidamente, uma explicação rápida, é mais ou menos isso.
Certo, irmãos? Então, 144 mil, são 144 mil israelitas, né? Vão estar espalhados por todo mundo, né? Porque a gente vê isso, 12 mil de cada tribo. Ah, Guilherme, mas a gente não sabe hoje quem que é de cada tribo. A gente não sabe, mas Deus sabe, né? Deus tem o poder para ver quem que são essas pessoas que vão ser seladas nesse momento. Eles são servos que estão preparados, que vão ser preparados para isso, né? O Senhor vai proteger eles durante esse período, para que essas pragas não venham cair sobre eles, certo? E a gente viu que o Senhor Deus também protegeu o povo de Israel lá no Egito, enquanto estava caindo aquelas pragas sobre os egípcios, certo? O Senhor também vai guardar um povo nesse período, certo? E aqui nós temos então os assinalados, os selados, né? Depois eu queria falar agora sobre as duas testemunhas, como eu já disse. Elas são descritas lá no capítulo 11 de Apocalipse, né? Essas duas testemunhas falam que são dois profetas vestidos de panos de saco, que eles vão ter poder para profetizar durante 1260 dias. Se você pegar isso em anos proféticos, em dias proféticos, né, em meses proféticos, vai dar 3 anos e meio, certo? Então, nos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional, desde quando o anticristo começou, vai estar essas duas testemunhas em Israel. Só que ninguém vai acreditar nelas. Eles vão estar lá profetizando, vai ser um incômodo para eles, certo? Aí eles vão ter alguns poderes muito extraordinários. Eles vão poder fazer fechar o céu para que não chova durante o dia que eles vão estar profetizando. Vai sair fogo da boca deles para quem tentar impedir eles. Eles vão ter esse poder, né, de controlar o céu, controlar fogo. Vão ter esse poder também de fazer cair pragas, qualquer tipo de pragas, né, e transformar água em sangue. Quando você vê os feitos das duas testemunhas, você vê que 2 personagens do passado fizeram feitos semelhantes. Quem que são esses 2? Elias e Moisés, né? A Bíblia fala, Guilherme, claramente que são Elias e Moisés? Não fala. Mas eu, por alguma teoria muito interessante, eu queria ter um tempo para falar sobre ela, né? Mas não vamos ter tempo. Eu creio que realmente seja... Hã? Depois, quem sabe, hein? Mas é como eu falei, o objetivo aqui é não ser tão profundo, porque a gente perde uma gama de coisas, né? Então, como rapidamente, superficiar esse assunto. Interessante, por que eu creio ser Elias e Moisés? Elias, ele foi arrebatado para não ver a morte. Não sabemos como, mas o Senhor está sustentando Elias até hoje num corpo físico. Elias não foi arrebatado e teve seu corpo transformado. Porque quem que foi as primícias? Foi Cristo. Cristo foi o primeiro a ter o corpo transformado. Então Elias está em algum lugar, que eu não sei aonde, preservado por Deus com o corpo dele ainda. Não sei como, né? E Moisés, no monte da transfiguração. Olha só isso, interessante, irmãos. Lá em Deuteronômio capítulo 34, vai falar que o próprio Senhor Deus sepultou Moisés. Mas não foi encontrado a sepultura dele. O interessante é que Judas vai falar que o Miguel lutou com Satanás pela disputa do corpo de Moisés. Aí eu pergunto para você, por que eles disputaram esse corpo? Porque lá em Judas não fala o motivo, né? Aí eu penso, olha só que doideira, isso aí é teoria, tá, irmãos? Mas faz muito sentido. Na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, rapaz, é mesmo, esse negócio é assim, né? Olha só, Moisés morreu, só que Deus tinha o plano de ressuscitar Moisés, como Lázaro foi ressurreto no corpo novamente, por isso que Deus escolheu sepultar Moisés. Só que Satanás, sabendo desse plano, Satanás ele disputa pelo corpo de Moisés, né? A Bíblia não fala que Moisés ressuscitou, tá, irmãos? Isso aí é uma teoria, é uma inferência que a gente faz, certo? Por quê? Porque Moisés não poderia morrer 2 vezes, porque a Bíblia fala que essas 2 testemunhas elas vão ser mortas depois dos 3 anos e meio, né? Então Moisés não pode morrer 2 vezes, porque em Hebreus capítulo 9, 27 fala que ao homem foi dado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então a teoria é que Moisés e Elias estão preservados hoje. Tem outro que não passou pela morte, quem foi? Enoque. Só que Enoque não tem muita relação com o povo judeu, certo? Enoque foi arrebatado, Deus tomou para si, então a gente crê que talvez não seja Enoque. E o monte da transfiguração é interessante. Por quê? Se Moisés estava morto,
e Moisés apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, então Jesus está consultando os mortos. Vocês não acham isso? Se Jesus está no Monte da Transfiguração e aparece Moisés e Elias, Elias tudo bem, Elias não morreu. Mas e Moisés? Moisés morreu, Jesus está consultando os mortos. Entendeu? Então essa teoria é interessante, ela dá sentido. Mas dá para a gente afirmar com clareza? Não. Tanto que outros também, da nossa linha, vão falar, ó, a gente não sabe, essas duas testemunhas vão ser personagens futuros, que a gente não sabe quem vai ser. Outros vão falar que é Moisés, que é Elias e Enoque, a gente não tem como dar certeza. Mas é muito interessante ver esses pequenos detalhes, né? É muito interessante. Até mesmo o sinal, por exemplo, de fechar o céu para que não chova, o período de tempo que eles vão profetizar, 3 anos e meio, é o mesmo tempo que Elias fez o céu ficar fechado. E outra coisa mais precisa ainda, em Malaquias, nos últimos 2 versículos do Antigo Testamento, fala que Elias tem que vir antes do Senhor. Olha só, então juntando todas essas coisas, dá a entender o quê? Que essas duas testemunhas podem ser Elias e Moisés, mas não podemos afirmar, como eu falei. Mas tem aquela revelação que Jesus fez com relação a Elias sobre João Batista. Isso. Elias já tinha tudo, e o povo fez com ele o que queria. Mas olha só, quer completar ou posso? Não. Olha só, fala que João Batista veio no espírito de Elias, não era o Elias encarnado, como os encarnados, eles querem... Os espíritos falam que Elias se reencarnou em João Batista, mas não foi, porque Elias não morreu. Elias não é uma alma, né? Não existe negócio de reencarnar. Só que, qual que foi a promessa lá em Malaquias? Que ele teria que converter as pessoas e realmente preparar o caminho. João Batista, ele conseguiu com êxito preparar o caminho para o Senhor Jesus? Não conseguiu, tanto que mataram ele. Então, na primeira vinda, teve um Elias, representado por João Batista. Agora, na sua segunda vinda, em poder e grande glória, aí sim vai vir esse Elias que vai conseguir preparar o caminho verdadeiramente. Então, quando eles morrem, vem o anticristo, mata os dois, as duas testemunhas, eles morrem, o corpo deles ficam exposto na praça por 3 dias, o pessoal zombando deles. Graças a Deus, esse pessoal que estava atormentando, vão trocar presentes entre si, né? Só que essas duas pessoas vão ressuscitar e todo mundo vai ver eles ressuscitando. Então, nisso, acontece um terremoto e muitos judeus ali vão se converter. Aí, se converteram para Jesus Cristo, o anticristo começa a perseguir. Ao mesmo tempo, Satanás está caindo do céu e ele entra em posse do anticristo. A gente vê isso em Apocalipse 12, na história da mulher, certo? Porque tem a mulher vestida do sol. As melhores interpretações consideram ser Israel, nós entendemos isso. Essa mulher, ela fala que ela dá a luz ao Messias. Depois fala que o Satanás é lançado no céu, porque houve uma batalha no céu, certo? A gente até tem isso aqui ilustrado, ó. Aqui, ó, né? Se vocês quiserem ler a passagem, está lá em Apocalipse, capítulo 12, né? Fala que hoje houve uma grande batalha no céu e Satanás foi lançado em terra. Aí vai falar ainda, ó, ai da terra, porque Satanás foi lançado até vocês e sabe que resta pouco tempo para ele. Então Satanás, ele vai estar possuindo nesse momento o corpo do anticristo, certo? Na metade da grande tribulação. Então vai culminar. O povo judeu, um pouco, vão se converter por causa das duas testemunhas, e ao mesmo tempo Satanás fica feroz com esse povo que se converteu. Aí fala que esse povo vai fugir para o deserto. E lá vai ser sustentada. Aí eles vão ficar lá em Bosra, provavelmente. Por isso que Isaías, quando fala que o Senhor está vindo, ele pergunta assim, quem é este que vem de Bosra? Mas o que tem a ver Jesus com Bosra? Porque Jesus foi lá livrar o seu remanescente que estava ali em Bosra. É bastante detalhe, irmãos. Então a gente está só superficiando, né? Eu tenho vídeo lá no canal do YouTube que eu falei só sobre essa questão, sobre a batalha do Armagedon, a segunda vinda, né? Então, o que acontece é que vem as duas testemunhas, elas são expostas. Aqui eu coloquei a imagem delas crucificadas, mas não fala que é crucificado, tá? Fala só que eles ficaram na praça ali e o pessoal começou a filmar, o mundo todo viu que aqueles 2 incômodos morreram, então eles vão se alegrar. Mas depois que eles ressuscitam, aí o pessoal fica com medo, né?
Pode falar. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual mandei no Horebe, para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterão o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e vira a terra possa. Elias fala aí que ele vem quando? Antes do Grande e terrível dia do Senhor. João Batista, ele vem antes desse dia. Quando Jesus ele vem na primeira vinda, ali foi o grande e terrível dia do Senhor? Não foi. O dia terrível do Senhor é esse período da grande tribulação que vai acontecer no futuro. Então, por isso, por essas promessas e todos esses argumentos que a gente tem, nós teorizamos que as duas testemunhas, seja Elias e Moisés, certo? Mas é teoria, irmãos, como falamos, não dá para bater o martelo, né? Mas a imagem que eu coloquei aqui foi mais ou menos para tentar remeter a isso. Então essas duas testemunhas ressuscitam agora em corpos gloriosos, glorificados, e sobem ao céu na metade da tribulação, certo? Aí a mulher do capítulo 12, se vocês verem aqui, tem um quadrante aqui do Apocalipse capítulo 11, e aqui já mostra o 13, né? Tá aqui embaixo aqui, ó, Apocalipse capítulo 13. E cadê o 12, Guilherme? Você não ilustrou? Ilustrei, né? Tá lá em cima, né? Tá lá aqui em cima aqui, ó, a mulher vestida do sol, né? Ali fala que essa mulher tem 7 características. Fala que ela está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés, né? Vocês podem ficar olhando para a imagem e tentar entender ali, né? Fala que ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça, ela está grávida e com dores de parto, ela deu à luz ao menino que regerá as nações com cedro de ferro, esse é claro que é Jesus, né? Pera aí, Hélio, rapidinho. Ela será perseguida por Satanás, e ela foge para o deserto e fica lá durante 1260 dias. A gente falou que as duas testemunhas vão profetizar por quanto tempo? 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, as duas testemunhas estão falando. Nos outros 3 anos e meio, fala que essa mulher fugiu para o deserto. Essa mulher é todo esse remanescente que se converteu nesse testemunho das duas testemunhas, né? Parece confuso, irmãos, mas realmente não dá para a gente falar tudo num estudo só, né? Guilherme, qual as outras interpretações acerca dessa mulher? Aí o Edson vai falar. Os católicos falam que Isso. A interpretação mariana diz que essa mulher é Maria. Só que, biblicamente falando, as características mostradas ali têm pouca associação com Maria. A única coisa que dá a entender ser Maria, porque fala que essa mulher pariu Jesus, certo? Então é só isso. Mas agora a questão da coroa, do sol, da lua, dela ser perseguida por Satanás, dela fugir para o deserto e ficar 3 anos e meio lá sendo sustentada, isso, nada disso tem a ver com Maria, certo? Então nós vemos que essa mulher ela pode representar Israel. E essas 12 estrelas, As 12 tribos, né? Então o que tem a ver essas 12 estrelas? 12 tribos. O que tem a ver esse sol com Israel? Você vê lá o sonho de José? O sonho de José, ele vê o sol, a lua e vê as 11 estrelas ali, né? Ali está representado o povo de Israel. A gente tem respaldo bíblico para essas características. Então por isso que a gente fala que a melhor interpretação não é que seja Maria e nem que seja a igreja, e sim que seja Israel, né? Então nós entendemos isso, que essa mulher representa o povo de Israel, né? Que é muitas vezes descrito como mulher. Não sendo uma pessoa só, né? É o povo de Israel, são judeus, né? Por isso também que Jesus vai falar que a salvação... É feminino porque é a nação. Isso, né? Mas o pessoal às vezes faz confusão, não é mais Deus tem outra mulher, não é a igreja, mas só que a igreja é a noiva de Cristo. Isso nos é revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento já é dito que Israel é a mulher de Deus. É a mulher que foi infiel, lá em Oséias, a mulher que traiu a Deus, a mulher que foi abandonada. A igreja nunca foi abandonada. A igreja é santa, virgem, imaculada. Agora Israel não. Israel já foi uma mulher adúltera. E nesse momento descreve que Israel está voltando para o seu marido, que é Deus. Certo? É claro, isso é figura de linguagem. Não é que isso
literalmente dessa forma. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer e reforçar. Não deixa para amanhã. Pode fazer hoje. Pode fazer hoje. Se você ainda não tem a confiança, é hoje, não é amanhã, né? Amanhã não nos pertence a nós, o futuro não pertence a nós, né? Não sabe nem quem vai acontecer dentro de 2 segundos. Não sabemos, né? Aí eu me conforto naquela palavra que o Senhor Jesus disse em João 5, verso 24. Na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente tem. Não entrará em condenação e juízo, futuro, não vai entrar no futuro, mas passou, o verbo no passado, passou da morte para a vida. Essa é a promessa que eu, Guilherme, aceitei e eu tenho como esperança. Quando isso tudo estiver acontecendo, eu vou estar nas bodas do Cordeiro com o meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou estar vendo Ele face a face. Todo aquele que aceitar vai estar lá, né, irmão? Vamos estar junto lá. Amém, irmãos?